Oi, eu sou Nath Campos e quero te fazer uma pergunta. Você sente que você tem feridas, traumas que aconteceram lá na infância e que continuam influenciando na sua vida? Coisas que aconteceram no passado, às vezes até na adolescência, que você sente que moldam a sua personalidade, que te influenciam, que te angustiam até hoje? Será que existe um jeito de curar essas feridas sem que a gente precise de outras pessoas para isso? Eu te digo que tem um jeito sim, e nesse vídeo eu vou te ensinar. A primeira coisa que eu quero te dizer sobre esse assunto é o seguinte, gente, é super normal que a gente tenha traumas de infância, tá? A gente tem uma ilusão, às vezes, de que as pessoas que cresceram saudáveis cresceram sem traumas de infância, e isso não é verdade. Sabe por quê? De acordo com a psicologia, de acordo com Freud, com a psicanálise, ele explica pra gente o seguinte: o amadurecimento do nosso ego, ele acontece através da frustração. Então, é muito natural e saudável que a gente seja frustrado na infância. Porque quando a gente está formando o nosso ego ali antes dos 7 anos, né, quando a gente é bebê ainda, a gente tem uma visão de mundo bastante egocêntrica, né? Então, o bebê acha que o mundo inteiro gira ao redor dele. Então, conforme o bebê vai crescendo, ele vai precisando receber nãos e rejeição. Isso acontece para que o bebê entenda que o mundo não gira ao redor do umbigo dele. Então, conforme a gente vai crescendo, os nossos pais vão ensinando pra gente, ó, não bota a mão aí na tomada, senão vai tomar choque. Ou então a gente vai pra escolinha e descobre que nem todo mundo ali gosta da gente. Algumas pessoas gostam, outras pessoas vão nos rejeitar, e tudo isso nos marca bastante. Só que dependendo do nosso amadurecimento emocional, a gente lida com essas rejeições, com essas frustrações de um jeito muitas vezes saudável e tranquilo, ou então a gente lida com isso de um jeito que não é saudável e tranquilo. Então, é exatamente esse jeito de reagir aos eventos negativos, vamos dizer assim, que formam os nossos traumas. Para você ter uma ideia, por exemplo, eu vou te contar um trauma meu. Quando eu era criança, desde bebê assim, eu sempre fui uma criança muito melancólica e muito sentimental. As minhas emoções, elas são muito marcadas e muito profundas, sabe? Para quem entende um pouquinho de astrologia, a minha lua é no signo de Peixes, imagina, na casa 11, né? Então, eu tenho uma lua, assim, que ela é muito espiritual e muito sentimental. Então, eu sempre fui uma criança bastante chorona, que sentia muito profundamente as coisas. E minha mãe não tinha lá toda aquela paciência imensa de ficar ali 24 horas por dia me consolando, me abraçando. Então, por mais que ela me desse muito amor, muita atenção, muito carinho quando eu era bebê, eu precisava de muito mais daquilo que eu recebia. Então, por causa disso, eu tive muita frustração na infância por não ter recebido atenção o suficiente dos meus pais. Por mais que eles tivessem dado o melhor deles, a minha necessidade, da minha individualidade, era uma necessidade maior do que uma necessidade básica ali. Eles davam atenção emocional para o meu irmão e para ele era suficiente. Eu precisava de mais. Mas como é que eles iam entender isso? Eles não conseguiam entender. Então, eu fiquei traumatizada por essa rejeição, de ter precisado de mais atenção, de mais carinho, de mais validação emocional também e não ter recebido o suficiente. Então, eu tenho esse trauma de infância, eu cresci com isso. Depois que eu cresci, eu fiz vários exercícios de autoconhecimento, terapia também, para entender que essa era a minha necessidade pessoal, né? E os meus pais, eles não eram assim tão responsáveis, não que eles não fossem responsáveis, mas assim, eles não conseguiam adivinhar porque eles não sabiam o que eu estava sentindo. Então, racionalmente, eu consegui entender que eles
não tinham assim a possibilidade de adivinhar a minha necessidade. Mas depois que eu cresci, depois que eu virei adulta, eu consegui entender que a pessoa que tinha que mais me dar validação, a validação para aquilo que eu sentia e para os meus sentimentos, não estava fora de mim. Essa validação tinha que vir de dentro. E assim eu continuo precisando, tendo essa necessidade de uma validação emocional grande, só que agora ela não precisa vir mais do externo. Então a minha carência afetiva, na hora que eu entendi isso, né, que essa validação tinha que vir de dentro, a carência afetiva diminuiu bastante. Então, através desses exercícios de olhar para a gente mesmo e entender que essa necessidade da infância, agora na fase adulta, ela vem de dentro, é isso que faz a gente curar a nossa criança ferida. Então, por exemplo, você pode ter outros traumas diferentes dos meus, por exemplo. Um trauma, por exemplo, de ouvir não te faz se sentir rejeitado. Ou então, quando uma pessoa te bloqueia no WhatsApp, dá aquela sensação de rejeição, assim, de nossa, essa pessoa não gosta de mim. Todas essas angústias, as raivas que a gente tem, que a gente não consegue entender muito bem, as tristezas que vêm de repente, que a gente não consegue entender por que exatamente eu tô sentindo uma tristeza, ou então uma mágoa muito persistente de uma pessoa que você tem lá 10 anos atrás, que você, putz, eu nem sei por que eu ainda penso nessa pessoa. Muitas vezes esse evento que está te causando uma mágoa, que está te causando uma irritação que você nem consegue entender por quê, é uma situação muito parecida, ela te faz sentir da mesma maneira que você sentiu quando você era criança, tá? Então, o importante nesse processo é que você precisa identificar o que você sente, tá? Você precisa identificar a emoção que você tá sentindo para você comparar com em que momento na sua infância você se sentiu desse mesmo jeito. Às vezes você vai encontrar isso na sua infância, na primeira infância, ali até os 7 anos de idade. Às vezes você vai encontrar isso na sua adolescência também, né? Porque ali são ali nas primeiras fases, nas primeiras experiências no planeta Terra, vamos dizer assim, que você se sentiu dessa mesma forma e ali se formou um trauma que agora na fase adulta ela aparece de novo na forma de um gatilho, tá? Então, por exemplo, nesse meu exemplo que eu dei pra você, né, do meu trauma de infância ali, de não ter recebido atenção suficiente, agora, por exemplo, como é que é o meu gatilho, como é que funciona? Já me expondo aqui pra você. Se eu estou num grupo de amigos, por exemplo, num grupo de pessoas, e eu sou a única pessoa que não recebe atenção, isso é um gatilho para mim. Isso é um gatilho que me lembra lá da época que eu não recebia a atenção necessária. Então, eu tenho essa tendência de meio que ser o centro das atenções ali e ficar meio magoada se eu não sou o centro das atenções. Mas ao invés disso ser um gatilho hoje em dia, porque a minha carência está relativamente um pouco mais resolvida, eu consigo enxergar essa situação e quando eu tô no meio do grupo e eu me sinto meio isolada, que é o meio gatilho, falando, nossa, eu tô meio isolada aqui, será que as pessoas não estão gostando de mim? Ao invés de pensar isso, eu já lembro, opa, agora eu tô com aquele gatilho lá da criança que foi ignorada. Peraí, deixa eu puxar alguém para eu conversar, para eu me sentir um pouco mais inteirada ali no meio. Esse é o formato da cura, é quando você não tem mais aquela emoção, aquela sensação de rejeição, de tristeza, de raiva. Todas essas emoções mais básicas, vamos dizer assim, elas são emoções que estão carregadas de um afeto. O afeto é essa sensação intensa, a sensação de raiva, de mágoa, de irritação, que a gente não consegue explicar muito bem por quê. Aquela situação que você está vivendo, que está gerando essa emoção, ela é muito parecida, ela está te fazendo sentir do mesmo jeito que você sentia lá na época que você era criança. Principalmente se você não encontra explicação. Por que eu tô irritado desse jeito? Por que eu tô triste desse jeito? Por que eu tô me sentindo assim, de lado, rejeitado? Esse é o gatilho que você precisa identificar e a partir desse gatilho você precisa se lembrar
quando lá na minha infância eu me sentia desse mesmo jeito assim. E daí você vai identificar o momento em que esse afeto, o momento em que você está sentindo que está relacionado lá com a sua criança ferida. Fez sentido isso para você? Uma coisa importante que eu preciso que você saiba é o seguinte: a razão, ela é muito diferente da emoção. Existe um fenômeno na psicologia que é muito interessante, que ele se chama de racionalização, que é um momento que você usa da razão, do seu raciocínio lógico para lidar com um evento emocional. Eu vou te dar um exemplo, então, do que é a racionalização. Recentemente eu estava conversando com uma pessoa que terminou o relacionamento e ainda estava sentindo um pouco de dificuldade de processar as emoções desse término, né? E essa pessoa me contava a seguinte situação: cara, eu não sei por que eu ainda estou me sentindo assim sobre essa pessoa. Eu entendo muito, olha só, eu entendo muito bem que a gente terminou por motivos X, Y, Z. E eu entendo muito bem que eu estou melhor agora. Mas por que então eu fico tendo esse tipo de emoção? A pessoa, ela está tentando entender intelectualmente o que aconteceu dentro da relação e que o término da relação foi muito lógico. Só que o que acontece? Toda vez que a gente termina um relacionamento, a gente tem uma sensação de rejeição muito grande, muito forte. E daí o gatilho vai para onde? Lá para nossa criança que teve que ser rejeitada para poder amadurecer. Então, toda vez que você tem um término de conexão, de relação com alguém, é natural que a gente sinta a rejeição. E a gente precisa estar num momento onde a gente vai parar um pouquinho para sentir essa rejeição e processar essa emoção, deixando que esse gatilho da lembrança da rejeição, ele esteja conosco um pouquinho para a gente poder se abraçar e se acolher. E essa que é a dica, na verdade, sobre a cura. É você saber se relacionar com o seu interior, se relacionar com a sua criança ferida para fazer o processamento desse evento, sabe? Então, a racionalização, ela é pegar uma emoção, né, o término do relacionamento que me dá uma sensação de rejeição e colocar uma linha de raciocínio nisso. Ah, não, mas o relacionamento terminou por causa de motivos X, Y, Z. Ei, não importa os porquês do término da relação ou os porquês de uma briga. O que importa é que aquilo gera uma sensação, aquilo gera uma angústia, uma sensação de sofrimento, uma sensação de carência, de frio, de distanciamento, de falta de amor. E isso é um gatilho de algum evento da infância que foi difícil para você e que você precisa agora convidar aquela criança que passou por aquela situação e abraçá-la, né? Envolvê-la nesse momento, porque na verdade a gente sente essa carência, essa rejeição, porque lá no nosso passado a gente não processou, a gente era muito pequenininho, muito criança, né? Então a gente não processou esses eventos de rejeição muito bem. Então agora que a gente é adulto, que a gente já consegue entender que uma relação, por exemplo, ela termina muitas vezes porque as pessoas estão com objetivos diferentes, não adianta só o adulto entender isso, entendeu? Se isso tá gerando algum tipo de sensação de angústia, você vai precisar necessariamente convidar aquela criança lá do passado para estar contigo no momento presente, para você e ela processarem essa sensação de rejeição, de raiva, de luto, enfim, o que seja. E a partir de agora eu vou te ensinar como você vai fazer isso. Então, como eu estava conversando antes com você, o que acontece? Quando a gente é criança, a gente tem certas necessidades para passar por... A gente tem certas necessidades emocionais para passar pelos eventos traumáticos que muitas vezes os nossos pais eles não têm entendimento o suficiente para nos ajudar, para nos guiar,
para amadurecer sem traumas dentro daquela situação. A única pessoa que consegue entender exatamente que necessidade você tem para passar com tranquilidade pelos eventos traumáticos, adivinha quem é? É exatamente essa pessoa que está pensando. É você mesmo, é você mesma. Só você sabe do seu interior, sabe o quanto dói estar dentro de você, ou então o quão gostoso que é estar dentro de você. Só eu sei sobre mim também. Então nós somos as pessoas mais adequadas para nos guiar e para nos auxiliar para passar durante esses momentos de dor e de angústia, não é verdade? Então, dentro da psicologia também e do autoconhecimento, eu aprendi algo que é fundamental, que é me relacionar. A gente precisa se relacionar com as partes de nós mesmos, com as fases de nós mesmos. Por exemplo, você precisa ter uma imagem, vamos dizer assim, uma imagem clara de você quando você era criança, né? Para isso, eu vou te dar um exercício agora. Você vai procurar uma foto sua da infância, uma foto onde você vai eleger essa foto para ser a foto da sua criança interior. Essa foto ela vai ser a base para você conversar com essa fase sua do passado, onde você passou por tantas coisas e era tão pequenininho para poder entender. Eu tenho uma imagem aqui de quando eu era pequenininha, que é a minha imagem, né, base da minha criança interior. E eu tenho certeza que, perguntando para você aqui, pensa agora em você pequeno, criança, antes dos 7 anos. Qual é a imagem que vem para você? Onde é que você estava? Que roupa você estava vestindo? Você consegue pensar num momento como esse? Provavelmente esse é um momento muito importante para você, é um momento que você sentia algo muito intenso dentro do teu coração. Era um momento em que você estava sentindo alguma coisa, independente se era boa ou se era ruim, mas você estava sentindo a tua presença de um jeito firme ali. Então, se você tem uma foto nesse evento com essa roupinha, guarda essa foto para ser a foto da sua criança interior, para você fazer esse exercício que eu vou fazer aqui com você várias vezes, tá? Na adolescência você também pode eleger uma foto, né? Na fase adulta também, se você tem ali, como eu, 40 anos, 50 anos, você também pode eleger uma foto na fase entre os 21 e 25 anos, que também vai ser bom. É sempre bom a gente ter registros assim das nossas fases anteriores para poder fazer esses exercícios e para a gente se comunicar com essas partes de nós que a gente tem a impressão de que estão no passado, mas elas continuam vivas dentro de nós no momento presente. Se você pausou esse vídeo e pegou a sua foto lá enquanto era criança, adolescente, jovem adulto, enfim, eu quero que você olhe para essa foto e que você converse com essa criança. Independente de trauma ou não, enfim, nesse momento a gente vai estabelecer um primeiro contato, Você vai olhar para essa foto e você vai dizer para essa criança tudo aquilo que faltou você escutar, né? Então, não precisa que você entre em contato com seu pai, com a sua mãe, às vezes eles já estão até falecidos, né? O meu pai é falecido, por exemplo. Então, eu não consigo pedir para que ele nutra a minha criança interior das coisas que eu preciso que ele diga para mim. Não, eu como adulta, como pessoa crescida hoje, posso pegar a minha foto e conversar comigo. Você pode pegar a sua foto e conversar com você. Converse, olhe nos olhos dessa criança e diga para ela tudo o que faltou. Diga para ela que ela é amada, que você a vê. Diga para ela: eu te vejo, eu te amo, eu sei o quão difícil foi você passar por tudo o que passou. Eu sei quantas coisas a gente precisou viver para poder estar aqui hoje. Mas olha aqui, conta para ela
tudo que você conquistou, tudo que você viveu, quantas alegrias aconteceram, como você tá hoje, como você cresceu, os sonhos que você realizou, os desafios de hoje em dia. Converse com ela e mostre para ela que mesmo que no passado ela não tenha recebido aquilo que necessitava, hoje você tá aqui olhando para ela e dando para ela toda a atenção, amor e carinho que ela precisava nesse período. Hoje você tá aqui para se relacionar com ela e para oferecer para ela tudo que faltou naquele período. Olha, eu vou te dizer uma coisa, depois que eu comecei a fazer esse exercício de reencontro com a minha criança interior, começou a acontecer umas coisas na minha vida que foram muito interessantes, sabe? Que eu já vou contar aqui pra você, porque talvez você sinta o mesmo também. Depois que eu comecei a fazer esse exercício, eu comecei a lembrar de coisas que eu gostava de fazer, que eu gostava de comer, que eu gostava de curtir na época que eu era criança. Quando eu era criança, lá nos anos 80, a gente comia muito doce, muito chiclete, bala, chips e jogava muito videogame. Eu cresci à base de Chips, Babalu, Picolé, Que Bom e Mega Drive, né, Super Nintendo. Então, depois que eu comecei a entrar em contato com a minha criança interior, eu descobri que ela tá muito viva dentro de mim, viu? E comecei a comer muita bala, chiclete, para relembrar esses momentos. E olha, eu vou te dizer um negócio, eu senti e sinto o mesmo prazer daquele período de curtir essas coisas da minha infância. Então você vai perceber que a sua criança interior, ela não tá lá no passado não. Ela vive aí dentro de você. E conforme você agora, né? A gente geralmente tem aquele paradigma assim, dos pais falarem, ai, não pode comer muito doce, ai, a gente não tem muito dinheiro. Aproveita agora que você é uma pessoa adulta, que pode comprar tudo que essa criança gosta de curtir e faça tudo o que ela gosta de curtir. Compra as coisinhas que ela gosta de comer e cuida dessa criança como se ela fosse o teu filhinho, a tua filhinha, porque é exatamente isso que ela é. Principalmente nos momentos que você não estiver se sentindo legal, se você identificar aqueles traumas da infância, tá sentindo uma tristeza, tá sentindo uma irritação, você pode se conectar com essas coisas que a criança gosta, né? Jogar um videogamezinho, assistir aquele desenho animado no YouTube, você vai encontrar muito desenho animado para você relembrar a sua época de infância, né? Jogar o videogame, jogar os joguinhos, assistir o que você gostava, comer aquelas coisinhas gostosas que você curtia, principalmente nesses períodos onde você não está se sentindo legal e está precisando desse afago, desse carinho da sua criança interior, eu tenho certeza que vai te fazer sentir muito bem, muito acolhida, acolhido, muito amada e amado. Eu tenho certeza que vai ser uma cura muito boa e muito bonita para você. Agora que você já sabe como conectar, como curar a sua criança interior, como se relacionar com ela, eu quero te convidar para no próximo vídeo, na quarta-feira, a gente vai ter uma prática de yoga para poder integrar esse conhecimento que eu tô falando aqui para você. A gente vai ter uma prática de yoga de integração e de cuidado com a sua criança interior. É uma prática meio voltada para esse período da infância mesmo. Então ela não é só uma prática física que vai te alongar e que vai te relaxar. Ela quer trazer também essa energia de criança, essa alegria também de viver, tá? E na sexta-feira eu quero te convidar a fazer uma meditação guiada de encontro real com essa criança interior. Nessa meditação guiada, você pode até salvar ela para os momentos que você estiver sentindo aquele gatilho, sabe? Aquele gatilho que eu contei para você, de raiva, de tristeza, um momento de luto, um momento de que está se sentindo rejeitada, rejeitado. Você pode usar essa meditação guiada para poder identificar, né? Depois de identificar o gatilho do evento que aquela situação lembra você algum trauma do passado,
você vai pegar essa meditação guiada, vai encontrar com a sua criança interior lá daquela foto, daquela roupinha lá que você identificou, e você vai conversar com essa criança e mostrar para ela que agora ela está completamente amada, segura dentro de você, dentro do seu amor incondicional por ela, que significa o amor incondicional por você mesmo. Então, eu quero saber qual parte desse vídeo foi mais interessante, qual parte desse vídeo que foi mais assim reveladora para você. Nossa, Nath, não sabia disso, que insight legal. Conta aqui para mim nos comentários qual parte você mais gostou desse vídeo e eu espero você no próximo. Até!